Bom dia, torcedor e torcedora colorada, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo saindo um pouco mais tarde, final de semana, a gente está se adaptando aqui na primeira semana de volta aqui ao canal, então peço desculpas para vocês, os vídeos vão ter o costume de sair às 10 horas da manhã, mas hoje, por uma questão de logística mesmo, o vídeo está sendo um pouco mais tarde, inclusive estou gravando no dia mesmo para postar para vocês, o que não é o meu costume. Fechou, gente? Mas vamos falar de internacional, da janela de negociações, de transferências e também sobre o prazo final que já se encerrou, na verdade, das inscrições dos jogadores como reforços dentro do Campeonato Gaúcho para estarem aptos a disputar as fases finais da competição. Teve muita movimentação, teve muito anúncio ontem por parte do Internacional. Todos os jogadores vão estar aptos para jogar o Campeonato Gaúcho, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e também sobre algumas informações do Grenal que vão impactar em muito nessa questão do jogo disputado sem ser neste domingo amanhã, no próximo dia 25 de fevereiro. Gente, então vamos começar falando sobre a contratação do anúncio ali do Wesley, na verdade, jogador que veio então do time do Cruzeiro. Foi oficializado então a respeito dessa contratação que a gente já vinha conversado até no último vídeo, que o jogador já inclusive estava dentro, já estava, né, em Porto Alegre, já tinha sido até vazado uma foto dele fazendo os exames lá no Hospital Mãe de Deus, se eu não me engano. Então, era uma questão de pouquíssimo tempo até o jogador estar oficializado que foi o que aconteceu, né? Então, trazendo um pouco mais dos dados do Wesley, né? O Inter pagou em torno de 6 milhões de reais, então por 50% de posse ali dos direitos econômicos do jogador, válido por 3 anos. O Wesley, então, pegando alguns dados do SofaScore, ele disputou 86 jogos, sendo deles 52 como titular, marcando 11 gols, realizando 6 assistências e tendo em média de 55 passes decisivos. Então é um jogador que não vem, obviamente, para ser titular, né? A gente já também conversou sobre isso. Ele vem então para ser reserva do Wanderson. Tinha bastante gente, né, criticando essa contratação em virtude de que ele não tem números para ser titular, ele não tem números para jogar no Internacional, mas gente, é como eu falei, ele não vem para ser titular, ele não vem para substituir o Wanderson, ele não vem ali para ser o jogador que vai estar na cabeça de Eduardo Cudê. Vai ser ali aquela peça para elenco mesmo, e eu acredito que foi uma boa contratação em virtude dele ser um jogador novo, né? Então a gente pode muito bem pensar numa venda futura dele, claro, se o Cudê conseguir valorizá-lo nesse sentido, né, gente? E falar sobre jogador novo, jogador velho, só para a gente pincelar aqui, né? Então, a questão da oficialização da venda do Pedro Henrique para o Corinthians, a gente já tinha também conversado no vídeo de ontem sobre, né? Mas não tinha sido ainda oficializado e agora foi oficializado. O Pedro Henrique é oficialmente jogador do Corinthians. Então, de novo, obrigado aí, Bergamoteiro, por todas as tuas né, toda a tua história que tu construiu aqui no clube. Eu sei que tu é colorado, que tu vestiu a camisa do Inter, então só agradecer pela tua presença aqui durante esses tempos aqui conosco, junto à torcida colorada. Gente, falando agora um pouco do Grenal e depois a gente fala sobre o Bruno Gomes, então a gente tem dois pontos aí super importantes que teve alteração, na verdade um ponto que teve alteração, que foi o horário do jogo do Grenal. O jogo estava marcado no próximo dia 25, né? Isso se manteve a data, mas o horário era das 4 horas da tarde e agora passa a ser às 6 horas da tarde, o que eu particularmente achei uma bosta, em virtude de ser um horário ruim, afasta um pouco do público. Quem é do exterior, exterior não, quem é do interior acaba sendo prejudicado em função de logística, também até mesmo para voltar, né, para suas respectivas cidades, e isso acaba impactando no público final. Claro que ainda assim a casa vai estar cheia, acredito eu, vamos ter ali nossos 35 mil, né, torcedores, acredito, mas isso é ruim, né? Porque, claro, jogo é 4 horas da tarde, então o pessoal do interior consegue chegar, consegue curtir, consegue chegar cedo em casa, dependendo da distância da sua residência, e isso também impacta até na questão do aspecto do jogo, né? Um jogo de dia é muito mais legal, é muito mais festivo, enfim. Então acaba isso diretamente impactando no público do jogo. Agora, o motivo foi, pelo que a gente viu ali, a FGF postou lá no seu site, que foi uma solicitação das cotas televisivas, né? Eles que detêm o direito de transmissão da partida, eles solicitaram a alteração deste horário em virtude dessa situação deles lá específica.
E outro ponto a respeito do Grenal é que o jogo não vai ter VAR. Então, nós não teremos a utilização dessa tecnologia neste jogo válido pela competição. Acredito que só nessa primeira fase, né? A partir ali do mata-mata, é para ter sim já a utilização dessa tecnologia, mas para o jogo agora do dia 25 nós não teremos este recurso. Então, é um ponto que também pode gerar certas polêmicas, ainda mais dada a importância do jogo que vai ter no dia 25 em virtude ali da disputa da liderança pelo Campeonato Gaúcho e ser a penúltima rodada dessa fase de classificatória, né? Então, isso pode ser um fator que pode vir a ser criticado, né? Ou pode até vir a intervir, ou enfim, ser um motivo de, de discussão ali na segunda-feira sobre, né? Gente, vamos falar então sobre o último anúncio já para nós nos encaminharmos para o fim deste vídeo. Foi o anúncio então do volante Bruno Gomes, né? O jogador já estava praticamente acertado com o Fortaleza, era questão de detalhes para ele se transferir para a equipe do Fortaleza. E aí o Chacho Kudê ali entrou em contato com o jogador, conversou com ele por horas e horas, e o jogador foi convencido a descartar a equipe do Fortaleza e vir para o Internacional. Então, por uma que foi assim, tudo muito rápido, eu inclusive nem consegui acompanhar isso, porque eu estava, enfim, trabalhando e fazendo as minhas atividades pessoais, e quando eu vi, pum, só os grupos do Inter começaram a pipocar ali de que o Inter estava anunciando o Bruno Gomes, eu fiquei, caramba, que loucura. Então, assim, gente, o Bruno Gomes ele já tem passagem pelo Internacional, ficou aqui em 2022, e isso foi um fator super importante nessa negociação, porque a pedida inicial do Coritiba era de 6 milhões de reais pelo jogador. Só que nessa passagem que o jogador teve aqui pelo Internacional e foi vendido para o Coxa ficou devendo em torno de 2 milhões de reais para o Internacional em virtude dessa transferência. E o Inter utilizou desta dívida para abater nessa nova negociação com o jogador. Então, a pedida inicial pelo Bruno Gomes foi de 6 milhões de reais por parte do Coritiba, e aí acabou ficando então em 4 milhões de reais. O Inter agora detém 75% de passe do jogador, porque antes ele já tinha 25, então ele comprou agora por 4 milhões esses outros 50%. Então hoje Bruno Gomes é jogador do Internacional, está no bid, ou seja, assim como Wesley, ambos poderão jogar o Campeonato Gaúcho se quiserem estarem à disposição do jogo de amanhã contra o Novo Hamburgo, poderão jogar, e assim no resto da campanha desta competição. Outro detalhe sobre Bruno Gomes é que ele foi parceiro, né, de Maurício, agora na vergonha, na atuação ridícula lá da seleção pré-olímpica na Venezuela. Então, o Bruno Gomes estava junto ao elenco, então ele participou dessa competição também. E outro ponto a respeito dessa negociação que eu particularmente achei positiva, no primeiro momento eu não achei, eu não concordei com essa negociação, mas depois conversando com outros colorados até vi que valeu a pena, né? Porque assim, além de ter pago esses 4 milhões de reais pelo Bruno Gomes, o Inter também ofereceu aí, neste caso, para o Fortaleza, porque o Inter atravessou a negociação e para não ficar uma coisa muito feia ali, muito chata, o Inter atravessou essa negociação, mas ofereceu então para o Fortaleza os jogadores Matheus Dias e Tawan Lara. Então a equipe do Fortaleza pode optar de levar um deles, né, ou Matheus Dias ou Tawan Lara, ou até mesmo os dois jogadores, se for do interesse da equipe, né. Eu vejo assim, Tawan Lara é um jogador que para mim eu não tenho mais esperança nesse jogador. Por mim já podia até ficar lá e nem voltava mais. Mas o Matheus Dias, num primeiro momento eu achei, cara, que erro, né? E detalhe, gente, não é ceder por definitivo, tá? É por empréstimo. Então, o Matheus Dias depois e o Tawan Lara, enfim, quem for para Fortaleza, depois retornam ao Internacional. Mas o Tawan Lara podia ficar, né? Mas o Matheus Dias eu vi que, num primeiro momento eu achei, cara, não acho que é uma boa ideia, eu acho que ele devia ficar aqui, mas visto que todas essas contratações que o Cudê vem fazendo e o estilo de jogo que o Cudê vem trazendo, eu vejo que o Matheus Dias seria um Pedro Henrique. Ele não seria sempre utilizado, seria pouco, na verdade, utilizado. E eu vejo que no Fortaleza, que é uma equipe que vem crescendo cada dia mais, ele pode ter mais rodagem, pode ter mais minutagem, ganhar experiência. Isso pode ser positivo para o Inter a longo prazo ou a médio prazo. Então, eu acho que isso é importante, tá, gente? Bom, gente, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, mas eu acredito que não, né? Já falamos do Grenal, já falamos das negociações.
É isso, gente. De novo, eu esqueci, né? Mas eu vou deixar para o fim do vídeo, como de costume. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, gente, deixar o like. É super importante. A gente vem crescendo, cara, tá sendo muito legal esse crescimento.